Muito bem. Boa noite, vocês estão abençoados? Amém? Amém. Eu estou achando que na próxima Copa agora eu vou levar o Eliseu como técnico. Ele foi técnico de um jogo aí, foi campeão. Acho que eu vou levar o Léo para ser o centroavante. E o Alessandro, cadê o Alessandro da Dorca? Foi beber água. Pôr ele na zaga, ele não deixa passar nada. Todas as vezes que eu levei eles lá em Caldas Novas, um dia ele quebrou até um pé de um rapaz lá, mas nós ganhou, né? Mas quando a gente pensa no nosso Brasil, na nossa nação, é claro, né? Quem que não quer ver uma nação bem, às vezes a gente pode olhar e depois de ver aí o Brasil perdendo, a gente entende, irmãos, que a nossa esperança é Cristo mesmo, né? Não adianta colocar esperança nesse mundo. E quando a gente pensa na nossa esperança em Cristo, com Deus, a gente sabe que todos nós vai poder ganhar o prêmio. Isso é que é bom, né? Perder não é bom. Quem que gosta de perder? Ninguém, né? Mas é interessante, tem 48 países participando da Copa, um vai ser campeão e um vai ser vice. Vocês acham que alguém quer ser vice? De jeito nenhum, hein? Vai brigar até o último momento, vai dar a vida, o sangue, porque quer ganhar. Quer ter a vitória. E vitória é muito bom mesmo, quem que não gosta, né? Vitória no casamento, na vida financeira, na vida espiritual. Mas, quando se trata de perda, a gente sabe que não é bom, não. Mas lembrando que com Deus, todos nós vamos ter o prêmio, nós vamos ter a nossa salvação. Nós podemos ter perda com Deus na nossa vida aqui na terra. Aqui não é o céu, né? Nós vamos enfrentar lutas, dificuldades, problemas, mas o prêmio, todos nós, todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele vai chegar lá. E Deus vai abrir a porta para todos que crê, vai dar o céu. E nós vamos poder ter a nossa salvação. E a gente vai poder glorificar a Deus um dia junto. Por isso que a nossa esperança tem que ser em Cristo Jesus. Mas fiquei feliz, irmãos, vocês veio e nós estamos aqui para ouvir uma palavra de Deus para as nossas vidas. 15 dias atrás, vocês lembram que eu ministrei a palavra de Deus aqui? Nós falamos sobre missões e pensamos também sobre por que a igreja precisa ir. Vocês lembram que nosso subtema foi esse. E quando nós pensamos por que a igreja precisa ir, um dos fatos que nós apresentamos é porque existe o céu, mas existe o inferno. E nós pensamos que o sofrimento no lago de fogo é de dia e de noite para todo sempre. E por isso a igreja não pode parar. A igreja precisa pregar o evangelho. E a pergunta foi: o que é o evangelho? O evangelho é as boas novas de salvação. O que é salvação? Salvação é Deus nos dar o céu como lugar de descanso e nos livrar do fogo do inferno. E hoje eu queria pensar um pouquinho com vocês também. A igreja trabalhando agora em equipe. Já que nós pensamos porque a igreja precisa ir, a gente vai pensar na igreja trabalhando em equipe. Mas, pensando em missões, mais uma vez, nós ficamos impactados com essa palavra. Chegará um tempo em que não haverá mais tempo. Por isso, irmãos, que nós não podemos deixar de falar dessa salvação. Porque muitas pessoas estão morrendo e morrendo sem a salvação, não sem uma religião. Porque talvez, quando você olha no contexto mundo, a gente vê que todo mundo tem uma religião, mas muito pouco tem a salvação, porque as pessoas não entendem, as pessoas não sabem separar sobre a religião e a salvação. E quando nós pensamos em placa de igreja, se existe um lugar que nós nunca vamos encontrar placa de igreja lá no céu, mas nós precisamos entender, irmãos, que ainda há uma grande diferença entre ser cristão e ser evangélico. Evangélico, o número cresce a cada dia e as pessoas aplaudem esse número. Nunca eu aplaudi, porque é uma grande diferença entre ser evangélico e ser cristão. Evangélico pode ser só título, ser cristão é ter Jesus no coração. E quando nós se tornamos um verdadeiro cristão, irmãos, aí isso faz a diferença. E por isso eu queria, mais uma vez, pensando com vocês sobre missões. Então, o que é missões, Elias? Missões é a pregação do evangelho, é salvar o pecador. Agora, a minha maior preocupação é que
o tempo que passa, nunca mais ele volta. E chegará um tempo em que não haverá mais tempo. Muitas pessoas vão procurar Jesus. Muitas pessoas vão procurar essa salvação. Mas vai ser tarde demais. E por isso eu louvo a Deus, porque nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. A igreja trabalhando em equipe. E quando nós olhamos aí, pensando aí na igreja, ou nessa palavra equipe, nós podemos ver aí que a unidade mostra que o trabalho feito em conjunto é fundamental para cumprir o quê? A missão da igreja, onde ninguém trabalha isoladamente. E antes de nós ir para o nosso texto, irmãos, quando nós pensamos nessa palavra equipe, ou quando nós pensamos também na unidade da igreja, é um desafio para nós, irmãos, fazer a obra do Senhor junto, já que cada um de nós temos um gosto, talvez um pensamento, um age de uma forma, outro de outra, e assim, irmãos, nós sabemos que para nós trabalharmos junto precisa sim de uma grande sabedoria vinda do Senhor, para que nós possamos junto fazer essa obra do Senhor aqui na terra. E quando eu estava pensando, irmãos, na unidade da igreja, irmãos, para mim, isso é unidade. Uma das coisas que nunca me impactou, irmãos, é número, estatística, número nunca me impactou. Eu estava esses dias conversando com um jovem, e eu perguntei como que ele estava, ele falou assim, eu estou bem na igreja. Eu falei, e a sua igreja, como que está? Ele falou, muito bem. Ele falou assim, na minha igreja tem 4.000 membros. Aí eu falei, que bom, rapaz. Ele falou isso. E ele falou, e tem mais uma coisa, o pastor, e eu não vou citar o nome da igreja, eu não estou aqui para isso. Ele falou, e o pastor tem uma ordem lá. Eu pensei que era de ir pregar o evangelho. Ele falou, a ordem lá é o seguinte, quem vai no culto de manhã é proibido de ir à noite, porque não cabe. Então, 2.000 pessoas vai de manhã e 2.000 vai à noite. Irmãos, eu não estou a criticar do número, amém. Se são verdadeiramente salvos, cristãos, eu poderia dar um glória a Deus aqui, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, o que me move o meu coração. Eu estava vendo ontem o culto das irmãs, e eu tive o privilégio de servir para as irmãs. E quando eu estava ali, irmãos, algumas irmãs chegaram assim para mim e falavam assim, irmão, de quem que é esse pudim aí? O pudim da irmã, citava o nome. Aí eu não sabia muito bem, a Lúcia citava o nome da pessoa. Não, eu vou comer um pedaço desse pudim aqui, porque a pessoa que fez falou para mim assim, experimenta do meu pudim. Irmãos, hoje no café da manhã, eu estava vendo aqui, irmãos, as pessoas trazem um bolinho desse tamanho. Eu não sei quem trouxe um bolinho. O Antonino, eu fiquei olhando nele, porque ele vai primeiro, tem hora do que eu. Eu falei, eu vou ficar de olho nele. Mas um bolinho desse tamanho de amendoim. Eu não sei quem que trouxe. Irmãos, mas que bolo gostoso. Eu não comi mais porque eu estou de regime, Antonino. Estou de regime. Mas pensa num bolinho bom. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Irmãos, essas igrejas grandes, eu não estou a criticar. Na maioria das vezes, elas agem como uma empresa. Você chega numa igreja dessa, sabe o que é que o fiel faz? Ele vai no culto, na hora da adoração ele levanta a mão, adora, abaixa, quando para o louvor, suspende a mão de novo, leva o dízimo dele, entrega lá, e quando ele sai tem uma cantina para ele comprar. E sabe o que acontece, irmãos? Eu não estou criticando, eu estou dizendo de pessoas, irmãos, que está nessa igreja, às vezes não aconteceu com você e comigo ainda, aonde essa pessoa tem 2, 3, 4, 5, 6 filhos. E essa pessoa, talvez, muitos da igreja são pobres, irmãos. E sabe o que acontece? Essa pessoa termina o culto, irmãos. Na maioria dessas igrejas tem todos os tipos de alimento para ser vendido. E ali aquela mãe tem que ficar, irmãos, olhando os filhos pedir. E aquela mãe não tem R$1 para dar um espetinho, para dar um salgadinho para o seu filho. E eu fiquei pensando nisso, irmãos. Aí então assim, as igrejas agem muito mais como uma empresa. E quando você olha, irmãos, hoje como o que eu vi, irmãos, isso tocou no meu coração. Quando nós estávamos terminando, irmãos, a primeira mensagem, as irmãs aqui serviu um lanche no intervalo. E quando terminou, elas pediam que nós pudéssemos ir lá no fundo, os homens que estavam aqui, para lanchar. E dessa vez veio menos homens para o culto, assim, para ficar aqui.
E nós resolvemos ficar ali de fora. Irmãos, teve uma pessoa que trouxe uma garrafa de suco de limão. Eu não sei quem foi. Irmão, eu peguei aquela garrafa com suco de limão. E eu peguei ela, irmãos, com 3 pratinhos de alimento e levei para os irmãos. Irmãos, eu não estou falando de uma oferta de R$1.000 na igreja. Eu estou falando de uma garrafa de suco de limão. Eu queria encorajar vocês, irmãos, a continuar fazendo a obra do Senhor. Colocar a sua mãozinha, não tira ela não. Porque quando você coloca a sua mão, irmãos, não é multidão, é nós estar junto. Irmãos, eu estou falando de uma garrafa de suco. Você pega um limão num vizinho, irmão. Você compra um limão por R$1 e pouquinho. Você traz uma garrafa de suco, você abençoa a vida de várias pessoas com uma garrafa de suco. Isso é ser igreja, irmão. É você trazer um bolinho, é você contribuir. Eu estava falando, irmãos, há 15 dias aqui, irmãos, da crise financeira que as igrejas estão enfrentando, o Brasil está enfrentando, as famílias estão enfrentando, e hoje foi lido o relatório que a nossa igreja deu um pulo do vermelho, irmãos, para hoje, para a honra e a glória de Deus, hoje, irmãos, para uma melhora financeira, porque você tem tido a visão de pegar da sua aposentadoria, da sua empresa, do seu salário, como Deus tem me dado essa graça, daquilo que eu recebo, e colocar dentro dessa caixinha aqui, irmãos, para abençoar. Um abençoa com oferta, como teve pessoa que não trouxe o bolo, não trouxe, irmãos, o suco, mas ela entregou, irmãos, a oferta para abençoar a conferência e a festa das irmãs. É assim, irmão, que nós podemos dar um salto, a qual eu quero fechar aqui, irmãos, encorajando vocês. Porque domingo, há 15 dias atrás, eu dei um testemunho aqui, irmãos. Isso me tocou muito e eu fiquei feliz, Léo. Porque quando eu saí aqui, entre tudo que eu falei, o Otávio falou assim, irmão, aquele testemunho foi impactante, impactou meu coração. Um irmão que tem uma empresa, e uma empresa, ele abençoa a vida de 17 missionários. Todo mês chega na mesa de 17 famílias, irmãos, R$200. Um empresário que tem uma empresa e não é grande. Irmão, aquilo tocou no meu coração. Eu louvo a Deus. Agora, irmãos, quando você olha para esse testemunho, você fala, Deus, louvado seja o seu nome. Mas eu tinha vontade de ofertar. Irmão, o bolinho, lembra dele, de amendoim petitim? Lembra da garrafa do suco? Espreme lá, traz ela, abençoa, irmão, com aquilo que Deus te dá aqui, ó, porque é com isso, irmão, que nós começamos o trabalho aqui quando nós chegamos, irmãos, há 20 anos atrás, numa Belina, colocando 5, 10, 15 cadeiras em cima dela. O Ronaldo, mas a Lindalva foi um dos que iniciou, junto com o Lindomar, a família da Maria Helena, esse trabalho. Irmãos, nós não tinha nada quando nós chegamos aqui nessa cidade. Hoje nós temos uma van de R$175 mil que vai na sua casa, te busca com ar-condicionado, coloca dentro dela, poltrona ainda que você puxa assim para vir deitado. Porque você tem tido a visão de ofertar, irmão. Amém? Não, tem que dar um amém mais forte, irmão, amém? Amém. É porque você está ofertando. Tem pessoa que oferta R$20 para a van. Está pagando ela, irmão, e vai pagar, para a honra e a glória de Deus. A igreja sai do vermelho. Nós estávamos falando de uma festa que nós ia fazer esses dias das irmãs. Já fez, a nossa está chegando. Lembra aí dela, irmão. Às vezes você não tem condição de ofertar o muito. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Então, irmãos, a gente precisa lembrar disso. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu falei aqui na nossa conferência, irmãos, aonde nós temos uma família que oferta o sal aqui para essa conferência. Eu falei de irmãos que ofertam leite, mandioca, galinha, porco, quarto de vaca, algumas que já ofertou a novilho, um boi, e assim, irmãos, nós junto o povo de Deus, e quando termina as nossas conferências, o povo dá glória a Deus. Você fala assim, da onde nós tirou? Tirou daqui, irmão, ó, essa mãozinha que você põe aqui, ó, e traz para fazer, não tira ela não, porque o dia que você tirar a igreja sofre. A igreja sente. E é fácil trabalhar em missão, em equipe? Não, eu não estou dizendo que é fácil. Mas isso é ser igreja, irmãos. É nós dar as mãos, é estar junto, é alegrar junto, é chorar junto. Isso é ser igreja. Quando nós olhamos, irmãos, aqui, eu queria estar lendo com vocês o texto, então. E o nosso versículo de hoje, irmãos, se encontra, então, em Êxodo capítulo 6 e o versículo 4. Olha o que a palavra de Deus disse.
Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Que Deus abençoe esse versículo e alguns mais que leremos dentro da sua palavra. Amém? Amém. Para vocês entenderem um pouquinho o versículo que eu li, nós estamos falando da nação de Israel, irmãos. A nação de Israel, o povo de Deus, esse povo que, irmãos, segundo os estudiosos da palavra de Deus, eles viveram ali no Egito por 400 ou mais ou menos 430 anos como escravo no Egito. Esse povo, um povo a qual Deus criou, e esse povo viveu ali no Egito esse período de 400 ou 430 anos como escravo. E agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Sabe o que é que me impactou? Vocês acham que Deus desistiu desse povo? Sim ou não? Não. Irmãos, olha o que a palavra de Deus disse. Depois que esse povo, eles caminham até no Egito, passa ali, irmãos, 400 ou 430 anos, que não é 400 mês ou dia. Agora, irmãos, Deus, através das mãos de Moisés e de Arão, Deus vai tirar esse povo da escravidão. E agora, olha o que é que Deus faz, irmãos. Eu estabeleci uma aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã. Agora, irmãos, não é uma qualquer terra. Vocês lembram qual que era o título da terra que Deus daria para essa nação? Uma terra que mana leite e mel. Irmãos, Deus, Ele tem o melhor para nós. Ele estava dando para esse povo não só uma terra, mas uma terra que mana leite e mel. Deus não esqueceu do seu povo. Deus não desistiu do seu povo. Se você achar que Deus desistiu da sua família, da sua empresa, da sua casa, da sua vida, da sua fazenda, Deus não desistiu de você. Hora que todo mundo desistir, Deus vai continuar com as mãos estendidas para cuidar de você, para cuidar dessa igreja. É assim que Deus faz. Eu penso que esse povo falou, Deus esqueceu de nós, porque é 400 anos, irmãos, não é 400 dias. E outra coisa, irmãos, quando nós pensamos na escravidão, nós não vamos entrar nesse assunto. É isso, irmãos, que me move o meu coração, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, irmãos, Deus não só desistiu daquele povo lá do passado, a qual eu estou dizendo, mas eu queria falar do presente. Deus também não desistiu de mim, de você. Irmãos, e olha o que Deus fez também, irmãos. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Meus amados, quando a gente pensa em escravidão, se vocês lerem a história do povo de Israel, irmãos, que história triste. Eu acredito que a maioria de vocês conhece o quanto esse povo sofreu como escravo. E meus amados, nós também um dia foi alcançado por Cristo e nós vivia também na escravidão do pecado. Quando nós estava distante de Deus, longe de Deus, a palavra de Deus diz que Deus olhou lá do céu para ver se havia um justo aqui. Ele não encontrou nenhum sequer, nenhum que buscava ele. O que é que ele fez, irmão? Deus desistiu da sua criação? Não. Adão e Eva pecou, o pecado entrou no mundo, irmãos, e Deus virou as costas para o ser humano? Não. Deus continua cuidando do ser humano, Deus lá do Éden e até hoje. Aí, irmãos, quando Deus olha e não vê ninguém, Ele envia o próprio Filho dele, Jesus Cristo, para vir a esse mundo, para na cruz do Calvário, ali naquele lugar, Ele pagar o preço da minha e da sua salvação. Ali foi preço de sangue, é morte. Meus amados, chegou um momento que Jesus estava sofrendo tanto por mim e por você, que Ele falou, Pai, se possível, passa de mim esta hora. Todavia não seja como eu quero, mas como Tu queres. A Bíblia diz que Deus virou as costas para o seu Filho e enviou um anjo para confortar. Mas a Bíblia diz que Jesus quis morrer no nosso lugar. E uma das últimas palavras de Jesus na cruz foi, Pai, está consumado a obra que Tu me enviaste a fazer. Ele não desistiu, mas irmãos, uma palavra que Jesus fala e que dói muito o meu coração, foi quando Ele falou assim, Deus meu,
meu, por que me desamparaste? Que dor, irmãos, que sofrimento, quando aqueles pregos, irmãos, vocês sabem o que é machucar. Você já pensou um prego vazar as mãos? Quando foi colocado aquele prego, irmão, bateu, vazou e pregou naquela cruz. Você já pensou, irmãos, o prego do outro lado? Você já pensou aquele prego, irmão, ali nos pés do Senhor Jesus? E tudo isso, irmãos, ele passou e não desistiu e não desceu da cruz por causa de mim e de você. Você lembra que aquele povo falou? Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas Jesus não desceu porque ele era e é o Salvador. Ele ficou ali para realizar a obra da salvação, o plano da vida eterna, o plano da salvação, para que eu e você de graça, gratuitamente, só crendo no Senhor Jesus, pudéssemos ter a vida eterna, o perdão dos pecados, o céu como lugar de descanso, e nós ser livre do fogo do inferno. Quando você fala no plano, a gente pode pensar que muitas pessoas têm um plano funeral. Sim ou não? Sim. Quem que quer usar o plano? Ninguém, né? Agora, irmãos, plano de saúde também muita gente tem, não todos. Mas também, irmãos, eu já vi esses dias uma pessoa chegou para mim e falou que o plano de saúde dele é R$2.000 por mês. E não usa. Eu falei, eu quase fiz uma troca com essa pessoa, quase brinquei, mas eu falei, não vou brincar não. Eu queria orar para Deus manter assim, você passasse essa oferta para o reino de Deus, para a igreja, mas eu fiquei com medo. R$2.000 todo mês para o plano de saúde não usa. É claro que ninguém quer usar. O plano funeral é mais barato um pouquinho, mas tem que pagar. Irmãos, Jesus pagou o preço. E o preço de sangue. Por isso que hoje eu quero louvar a Deus, porque vocês estão aqui a valorizar a salvação de Cristo Jesus na vida de vocês. Louvado seja Deus. E quando a gente pensa, irmão, nesse versículo aí, a gente fica pensando talvez em condenação, irmão, e parece que a palavra condenação, se a gente não parar para pensar nela, é só mais uma palavra, condenação, mas não é não, irmãos. Olha o que a Bíblia diz, ela diz assim, ó, se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois e ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Isso é condenação. Você quer ir para lá? Não, misericórdia. Outra coisa, irmãos, a Bíblia fala que ali é treva e escuridão. Ninguém gosta de treva, né? Escuridão. Você andar de noite sem ver nada. Na hora de dormir tem gente que não gosta de luz não. Até está certo, porque você também dorme de olho fechado. Não tem muita situação de pensar em escuridão. Mas, irmãos, escuridão para andar, treva é a coisa mais triste. A Bíblia diz que lá no lago de fogo vai ser densas trevas, aonde o pai passa pelo filho e não vê. A Bíblia diz que o fogo ali não apaga, o bicho não morre. O sofrimento é de dia e de noite, para todo sempre. Então, irmãos, não dá para brincar de ser crente, trazer o véu na cabeça, a Bíblia na mão. Irmãos, o cristianismo é algo sério. É nós, nessa noite, valorizar um sacrifício, a vida, a morte de Jesus. E olha, meus amados, esse lugar é terrível. Por isso que nós não podemos deixar de pregar esse evangelho, de anunciar que Jesus veio a esse mundo, morreu, e a salvação dele, irmãos, é para todos, glória a Deus. Só quem não quer. Agora eu fico um pouquinho preocupado, porque talvez você tenha vindo aqui, e quantas vezes Deus tem falado com você, e até hoje você saiu daqui e sai, sem entregar a sua vida para Jesus. E se você morrer sem a salvação, você vai encontrar com esse lugar e nunca mais vai sair. A Bíblia diz que o sofrimento é de dia e de noite para todo sempre. E por isso a gente não pode brincar de ser crente. Eu não sei, pode ser que tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez a entrega da sua vida para o Senhor Jesus. E você está dizendo assim, Elias, então o que eu tenho que fazer para mim entrar no céu? Pagar dízimo? Não. Jesus já pagou o preço da salvação. Então o que eu tenho que fazer? Você tem que crer no Senhor Jesus. Você tem que arrepender dos seus pecados. Você tem que fazer a entrega da sua vida para o Senhor Jesus. Deixa eu te perguntar, você crê que Jesus Cristo veio a esse mundo? Que ele veio a esse mundo e ele nasceu lá naquela manjedoura, aquela criancinha. E ele cresceu. E ele foi até a cruz do Calvário. E lá na cruz ele derrama o seu sangue, ele morre.
Você acredita que a morte dele, o sangue dele, tem poder para perdoar os seus pecados, te dar o céu como lugar de descanso e te livrar do fogo do inferno? Sim ou não? Se você está dizendo sim, amém, é o primeiro passo. Agora você precisa arrepender dos seus pecados. Se você dizer, Elias, eu me arrependo, quantas coisas erradas eu já fiz na minha vida. Eu entendo que o pecado separa o homem de Deus, porque lá no céu entra o pecador, mas não vai entrar o pecado. Então eu entendo isso, eu me arrependo. Quantas coisas erradas eu fiz, amém. É o passo, é o segundo passo da sua vida. Se você arrepende, eu desafio você a não ir embora antes, ir lá na sala. Eu queria orar com você. Você fazendo a entrega da sua vida. Sabe o que vai acontecer na hora que você fazer a entrega? Jesus vai escrever seu nome no livro da vida. Aí quando você chegar lá no céu, Jesus vai olhar, está aqui, ó. Está aqui. Aí ele vai falar, vinde bendito meu Pai. Ele vai te chamar pelo nome. Então nessa noite é um desafio. Se você não quer ir para esse lugar, aonde o verme não morre e nem o fogo se apaga, você hoje tem de Deus essa oportunidade de sair daqui com o seu nome escrito no livro da vida. Sabe qual que é a minha preocupação? Porque a Bíblia diz, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse vai ser lançado dentro do lago de fogo. O dia que Jesus abrir lá o livro e olhar aqui, peraí, mas seu nome não está aqui não. Aí você vai falar, mas eu estou lá na igreja, Jesus. Pois é, mas você não creu. Você não arrependeu, você não entregou, você não tomou a decisão, você nunca pediu o seu batismo para confirmar a sua salvação, agora não tem mais jeito, você vai ser lançado ali, ó. Você não quer ir para esse lugar. Então, se você não quer, eu queria, antes de nós ir embora, orarmos junto. E deixa eu continuar com vocês agora, eu vou caminhar. Eu mostrei essa foto para vocês aqui há 15 dias atrás. Por que eu estou mostrando essa foto para vocês aqui? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui nessa foto já tem várias pessoas que foram embora. Entre eles, eu citei para vocês esse jovenzinho aqui, ó, filho do nosso irmão Dinaldo. Ele foi embora com um acidente, com 22 anos de idade, 21 anos de idade. Eu tive no velório dele lá no Guriatã e algum dos irmãos esteve comigo. O caixão dele foi lacrado. Chegou um momento que a mãe dele falou assim, eu não acredito que é meu filho que está aí dentro. Vocês precisam abrir. E eles falaram, nós não pode abrir aí, não, você não vê ninguém aí dentro, você não vê rosto. Está enfaixado, a cabeça toda quebrada, moída, você não pode ver. Ela falou assim, eu sou mãe, eu vou pedir para abrir só a janelinha, eu vejo a faixa, mas eu quero ter certeza que tem alguém dentro do caixão. Alguém foi e abriu a janelinha do caixão e ela viu a faixa e o corpo dele pela janelinha. Ela falou, pode fechar. Meus amados, dói. Um menino com 21 anos de idade foi embora. E aqui nós temos muitas pessoas. Aqui é meu pai, um homem que construiu essa casa de oração no ano de 1968. Ela funcionou 32 anos. 32 anos. E quando nós pensamos na vida desse homem aqui, João Antônio Filho de Titó, esse homem foi um grande pioneiro. Ele quebrou essa casa de oração aqui por 2 vezes. Eu tenho um livro lá em casa, 80 pessoas matriculadas na escola dominical, 40 membros adorando o Senhor Jesus. Esse homem nunca fechou as portas da casa de oração. Eu nunca vi meu pai faltar uma santa ceia. Eu nunca vi meu pai faltar um culto na igreja. Na casa desse homem, era na fazenda. Tinha mais ou menos, tem domingo, 20 pessoas. Chegava ali para fazer pamonha, doce de banana, doce de leite, requeijão, queijo. E o culto começava 11 horas. Ele fazia o almoço, convidava todo mundo para almoçar e falava assim, agora eu vou convidar todos vocês para ir para a igreja. Quantas pessoas ia? Nenhuma. Ele ia com a minha mãe e os filhos. Hoje eu não posso garantir você todos, mas ele não está vivo para ver. Mas talvez quase todos dos 20 são crentes no Senhor Jesus Cristo. Jesus salvou um homem, meus amados, que chegou um momento que ficou 3 pessoas nessa igreja. Eu, ele e a minha mãe. Esse foi o legado que o meu pai me deu. Ele nunca fechou aquela casa de oração. Meu pai, antes de morrer, poucos dias antes do hino que ele cantou, foi
o dia alegre em que Jesus, minha alma para si chamou, e me fez ver o preço que por mim pagou. Sou feliz, muito feliz, porque Jesus me perdoou. E ele cantava: perfeita paz e gozo achei, quando a Jesus eu me entreguei. Sou feliz, muito feliz, porque Jesus me perdoou. Meus amados, 3 pessoas, a alegria dele era a mesma, o tom de voz dele era a mesma. E por isso hoje, nós chegamos aqui há 20 anos, vai completar esse ano. Se eu e você estamos aqui, se Deus salvou a sua casa e a sua família, é porque esse homem nunca fechou as portas da casa de oração com 3 pessoas. Eu não sei se isso acontecesse na sua casa, na sua vida, na igreja onde você congrega, você não fecharia as portas. E ele não fechou. E outra coisa, por isso eu quero desafiar vocês. Aqui também já foi para a glória. E aqui tem vários outros que Deus já levou. E quando eu continuo, irmãos, olhando, eu falei para vocês que esse homem, eu nunca vi ele faltar uma ceia do Senhor. Eu nunca vi ele faltar um culto, a não ser que estava doente. Mas, irmãos, quando você olha para a palavra de Deus, o culto é uma ordenança. Olha o que a palavra de Deus disse, irmãos. Do mesmo modo, depois, irmãos, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Deixa eu dizer 3 coisas que me chamou a atenção aqui. Irmãos, aqui nós aprendemos como a igreja, como um salvo, como um discípulo do Senhor Jesus, como um cristão deve prestar culto ao Senhor. Primeira coisa, ele deve prestar culto ao Senhor com um coração sincero. É a primeira coisa que ele precisa fazer. Depois, com um coração purificado. E quando você olha, irmãos, essa palavra aqui, irmãos, água, nesse contexto aqui, irmãos, está falando da palavra. Porque quando você olha a água, o que é a função da água? Você vai tomar um banho, a água não limpa a sujeira? Então, irmãos, a palavra de Deus é aquela que purifica, é aquela que vai tirar a nossa sujeira através do sangue de Jesus Cristo. Então, quando eu leio a palavra, a Bíblia me ensina, a Bíblia me corrige, a Bíblia me repreende, a Bíblia tira o pecado que é a sujeira. Por isso que nós devemos, irmãos, lembrar que prestar culto ao Senhor não é de qualquer forma. Nós precisamos lembrar que é, irmãos, coração sincero, coração purificado, irmãos, e outra coisa, com a palavra. É isso que essa igreja tem apresentado aqui. É isso que ela apresenta. E agora outra coisa que me deixou aqui, irmãos, também a pensar com vocês, é o aviso, irmãos. Não deixemos-nos de congregar. Então é uma ordem, o congregar é uma ordem. Mas aqui, irmãos, ele faz uma admoestação. Ele disse, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Irmãos, em outras palavras, além de cultuar ser uma ordenança, ele está dizendo assim, o dia está chegando. Não vai ter mais oportunidade. Aquela porta ali pode até ser encontrada aberta, mas chegará um dia que essa igreja não estará mais aqui. Jesus vai levar essa igreja. E por isso, irmão, Jesus avisa. Ele avisa mais uma vez, hoje na sua palavra, o dia se aproxima. Pode ser que tem muita gente que não crê, mas isso vai acontecer. Irmãos, a ceia do Senhor também é uma ordenança. Quando você olha para a palavra de Deus, olha o que ela diz. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto, todas as vezes que beberem em memória de mim. A palavra faça é uma ordem. Então, meus amados, a gente vê na palavra de Deus que a Santa Ceia também é uma ordenança. Por isso eu queria encorajar vocês, sempre, irmãos, dar prioridade aos cultos e à Santa Ceia. Porque, na verdade, irmãos, tem dia que você não pode vir. Você tem trabalho, você tem o turno, você tem a sua empresa, você tem a fazenda. Tem dia que não dá. Mas, irmãos, o dia que você não tiver, irmãos, algo que seja uma doença ou seja um trabalho que você não tem mesmo como deixar, tirando disso, irmãos,
Quando você está vindo aqui, você não está aqui vindo agradar a liderança de igreja. Você está aqui cumprindo a ordem de Jesus Cristo, da sua palavra. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quando a gente pensa trabalhar em equipe, se nós, irmãos, não usar esse recurso aqui também, irmão, nós não trabalhamos junto, não. Olha aqui para vocês verem. E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe para que o Pai de vocês que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoar, também o Pai de vocês que está no céu não perdoará as ofensas de vocês. Então, irmãos, perdão não é opção de escolha, perdão é mandamento. De vez em quando eu gosto de comentar com vocês. Um dia eu fui pescar com um rapaz e eu sentei na beirada da represa e ele veio passando e ele é bem pesadinho. E eu estava com a mão para trás, ele pisou em cima da minha mão e torceu. Aí o pé em cima, ele falou, parece que eu pisei na sua mão. Eu falei, não, pisou não, você quase quebrou, né? Aí ele falou assim, desculpa, certo ou errado? Certo. Pisou no pé, irmão, é desculpa. Agora, ofensa é perdão. Se você ofendeu, irmão, tem que pedir perdão. Se você, irmãos, se você ou eu é ofendido, nós temos que liberar o perdão. Olha o que a Bíblia diz. Eu estou citando Bíblia para vocês, irmãos. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa diante do altar a sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Vocês estão vendo, irmãos, é um mandamento bíblico, o perdão é mandamento, irmãos, e é esse perdão que dá durabilidade ao casamento. É esse perdão que mantém o relacionamento do casal. É esse perdão que mantém, irmãos, a unidade da igreja. Porque quando a gente ofende, a gente perdoa. Quando alguém nos ofende, irmão, quando a gente ofende alguém, a gente vai pedir perdão. E quando nós também, irmãos, somos ofendidos, nós vamos perdoar. Por isso, irmãos, nessa noite, pode ser que você tenha algo no seu coração que você nunca perdoou. Não leva isso para o túmulo, não. Abra o seu coração hoje. Se você quiser uma oração, eu oro com você. Jesus, entra com providência para liberar perdão no coração dessa pessoa, para fazer a cura no coração dela e para que ela possa perdoar e não carregar o peso, talvez, da ofensa. Mas vamos continuar, irmãos, e aqui agora eu quero caminhar bem rápido com vocês. A palavra de Deus diz lá no capítulo 12 que a nação de Israel inicia a sua viagem. Já no capítulo 14 eles tinham um obstáculo, o Mar Vermelho, e os inimigos que estavam vindo atrás deles. Aqui eles não podiam fazer nada. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Todo início de vida cristã, de relacionamento, não é fácil. Quando Deus vai tirar esse povo, e Ele tira o povo, o primeiro obstáculo que eles encontram, irmãos, é o Mar Vermelho. Para trás vinham os inimigos, do lado estavam os montes. Na nossa vida não é diferente. Você abre a sua empresa, irmão, se você não persistir, você fecha. No seu casamento, irmão, se você não perdoar, você fala, eu vou abandonar. Eu não aguento essa mulher, eu não aguento esse homem. É isso que vem no coração da gente. Mas, irmão, depois que você perde, você sabe o quanto isso dói. Então, irmãos, é melhor perdoar. Não é fácil. Tudo que você começa é difícil, irmão. Não é fácil. E o povo começou a caminhada. Aqui eles não tinham como fazer nada. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, olha bem. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Quem que ia pelejar pela nação? Deus. Irmão, tem coisa na sua vida que eu e você não podemos fazer nada. Lembra disso, o dia que você chegar diante de uma situação, diante de um juiz, diante de uma causa, diante de uma enfermidade, lembra disso. Talvez você não pode fazer nada, mas a Bíblia está dizendo assim nessa noite, para mim e para você, o Senhor pelejará por vós. Agora lembra de uma coisa, o que eu e você pode fazer, Deus não vai mover uma palha. Nós precisamos fazer. Agora quando você olha para a palavra de Deus, olha bem, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende as mãos sobre o mar, e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Agora veja bem, irmãos, quando a gente olha para esse versículo, irmãos, aqui tem uma ordem, fala para o povo caminhar. Irmãos,
O que Moisés fez aqui? Moisés tocou a vara no rio. Quem que abriu o mar vermelho? Deus. Moisés só tocou a vara. Pede a nação para caminhar. Irmão, tem momento que é assim. Você vai no médico, ele te dá o remédio. Toma o remédio. Tome ele no nome do Senhor Jesus. Quem opera o milagre é Deus. Mas Deus pode usar remédio, a medicina, os médicos, um ramo caseiro, pode. Pede eles para caminhar. Moisés, o seu trabalho é só bater a vara. Eu vou abrir. O povo tem que caminhar. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão. A gente deveria, irmãos, como cristão, a gente deveria orar mais em todas as nossas decisões. Quando a gente olha, irmãos, na nossa vida, tem momento que talvez, irmãos, é só você e Deus. Quando Moisés saiu, irmãos, com essa nação, segundo uma pesquisa, os estudiosos da palavra de Deus, tinha mais ou menos 2 milhões de pessoas. Agora, quando você olha para esse número, quase 2 milhões de pessoas, irmão, você vai ver, irmãos, que quando chegou lá no fim desses que saiu, vou mostrar para vocês, só 2 que entrou lá na terra prometida. Sabe por que eu estou citando isso, irmãos? Moisés tinha uma multidão de pessoas com ele. Olha para mim, talvez tem dia você vai ter a sua esposa para te ajudar, para te dar o remédio. Tem dia você vai ter o seu marido para te ajudar. Tem dia você vai ter os seus pais para te ajudar. Você vai ter a liderança da igreja. Você vai ter alguém para te ajudar. Mas tem decisão e tem momento na sua vida que é só você e Deus. O pai pode orar pelo casamento do filho, mas essa escolha tem que ser do filho e da filha. Meus amados, se a gente aprendesse a orar, Senhor, essa é a moça, esse é o rapaz, esse é o emprego. Irmãos, quantas vezes, às vezes a pessoa está ganhando 3 mil reais numa cidade e ele tem uma proposta para ganhar 7 mil em outra cidade. Ele não pensa 2 vezes para mudar. Ele esquece de orar e fala, Senhor, o reino de Deus perde ou ganha? É a vontade do Senhor, sim ou não? Irmão, pergunta a Deus. Quando você perguntar, Deus vai responder. Ele responde sim ou não. E se ele responder não, glorifica a Deus, porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é pouco. E por isso a gente precisa aprender a confiar no Senhor Jesus, irmãos. E quando a gente olha, eu falei para vocês que só 2 pessoas entraram. Vamos ver então? Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que eu espiou e a sua descendência possuirá. Então aqui não tem o nome do Josué, mas então entrou Josué e Caleb. São essas 2 pessoas, dos que saíram. Agora, irmãos, por que eles entrou? Olha lá, irmãos. Eles perseverou em seguir. E olha bem, meus irmãos, visto que houve outro espírito, perseverança. Irmãos, a vida cristã é uma viagem, ela começa aqui e termina lá no céu. Você não pode desistir, você não pode parar. Eles não parou, eles não desistiu. Agora veja bem, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá, somente Josué e Caleb. Agora deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Por que o povo não entrou? Por causa da desobediência. Desobedeceram. Irmãos, aí você fala assim, mas a Bíblia não fala que entrou uma multidão? Entrou porque quando o povo estava chegando, irmãos, segundo a Bíblia, faltava 15 dias para essa multidão aqui entrar. 15 dias. Aí, o que é que eles fizeram, irmão? Estava chegando. Eles desobedeceram. Aí eles passaram, irmãos, a peregrinar e caminhar no deserto por 40 anos. Aí todos aqueles filhos que nasceram no deserto, de 20 anos para baixo entrou. Mas dos que saíram, de mais ou menos 2 milhões de pessoas,
Só 2. Por que que entrou? Porque era líder? Não. Porque perseverou, porque obedeceu, porque foi até o fim. Você não pode desistir. Faz como nosso irmão Ronaldo e a sua família. Deus, o início que começou, está aqui até hoje. Já passou por luta, e não só ele, muitos. Nunca desistiu, nunca largou. Se você quiser entrar no céu, irmão, você para de olhar para o defeito da liderança. Para de olhar para os defeitos das pessoas. Olha para Jesus, porque o dia que você continuar olhando para o defeito das pessoas, você vai parar de seguir a Cristo. Porque essa igreja é cheia de pessoas doentes, erradas, enfermas. E aqui nessa igreja é um lugar de cura. Jesus está aqui para curar o meu e o seu pecado, a minha e a sua falha. Esse povo não entrou porque desobedeceu. Somente 2, porque perseverou em seguir o Senhor Jesus. Meus amados, agora sabe o que me entristece? Estava faltando 15 dias. Talvez está tão perto de Jesus voltar. E tá, nós viu. Quem garante quantos dias de vida eu e você tem aqui na terra? A morte pode passar na sua vida nessa noite, ou como pode passar na minha. Você pode falar assim, credo. Não precisa falar credo. Nós vamos morrer. Agora, o que nós deveríamos preocupar não é o dia que eu vou morrer, é como eu vou morrer, salvo ou não. Se você tem a sua salvação, você fecha os olhos aqui e abre lá no céu. Deixa eu terminar. Agora, irmãos, o povo de Israel passou, estava tudo belezinha, tudo certinho. Passou o mar vermelho, Deus abriu. A Bíblia fala que Miriam até cantou lá do outro lado. Só o Senhor é Deus. O povo estava vibrando, irmão. Não como hoje a nação do Brasil, né? Mas o povo ali estava vibrando, por quê? Porque agora atravessou o mar vermelho. Os inimigos ficou para trás. Nós saímos da escravidão. Deus, obrigado. Meus irmãos, não foi pouquinho. Olha o que chegou. Chegou os inimigos. Olha lá. Olhando aí para o texto, irmão, nós podemos ver o belo exemplo feito em equipe. A recém-formada nação de Israel se deparou com o exército amalequita, e era a sua primeira batalha. E os inexperientes hebreus arrasaram os seus inimigos. Como fizeram isso? Olha lá, irmãos, é muito simples. Aqui, irmãos, está a equipe. A palavra de Deus diz, olha, Josué fez como Moisés lhe havia ordenado. Lutou contra os amalequitas, porém Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, para aqui só um pouquinho. Eles parou, irmão? Eles desistiu? Não. Vamos ver lá? Pegaram uma pedra. Olha aqui, irmãos. Puseram por baixo de Moisés, para que Moisés se assentasse. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado, o outro de outro. Assim as mãos deles ficaram firmes até o pôr do sol. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Moisés era um homem que orava. Moisés levantava as mãos e orava, o povo vencia a guerra. Aí Moisés não aguentava, baixava a mão. Eu não vou pedir vocês para ficar 2 minutos com a mão levantada, não. Cansa muito. Aí, irmãos, sabe o que Ur fez? Só isso. Lembra da garrafinha do suco? Irmãos, eu não sei de outro trabalho na Bíblia. Se alguém souber, depois passa para mim e eu vou ficar feliz. Eu não sei do outro trabalho que a Bíblia fala que Ur fez. Ele segurou a mão. Um dos maiores trabalhos. Ele não deu dinheiro, irmãos. Ele só segurou a mão. Irmãos, enquanto, hora que Moisés, porque aí Moisés em pé, eles tinham que ficar um pouquinho desconfortado. Não dá não. Eles falaram, não, peraí, mas não vai desistir não. Lembra da mãozinha? Não vamos tirar não. Sabe quem estava lá no campo de batalha? Alguém pode chutar quem estava lá? Tinha um soldado lá. Quem estava lá lutando? O Josué. O Josué estava lá, irmão, lutando. Aí eles falaram, nós não podemos deixar Josué morrer sozinho. Senta, Moisés, na pedra aqui. Aí eu penso assim, Arão pegando a pedra aqui, ó, e Ur, pedra pesada, pegou, agora sentei aqui. Sentou, agora dá para nós segurar. Aí o que aconteceu, irmãos? Olha aí. Resultado, Josué destruiu os amalequitas ao fio da espada. É assim que é a igreja, irmão, não é multidão. Não adianta você ter multidão e não ter pessoa para contar com ela. Na hora de você precisar de chorar, na hora de você precisar, irmãos, de um abraço, na hora de você precisar trazer o bolinho. Não, irmão, aí não é igreja. Igreja é quando você está junto, quando você chora, quando você ora, quando você visita e quando você ajuda. Irmãos, eu estou terminando.
Eu só vou mostrar aqui 2 slides, vou terminar, vamos ver um vídeo aqui rapidinho. Hoje eu chorei, olha para mim, hoje eu chorei. Quando nós saímos daqui, irmãos, quem estava na van viu isso. A Roneide passou mal quando ela saiu daqui. E quando eu fui chegar na casa da Roneide, ela ficou em pé passando mal e ela falou assim: você pode me ajudar a levar eu lá dentro da minha casa? Irmãos, eu puxei o freio de mão da van, desci, abri a porta, irmãos, fui lá e levei, abri o portão, abri a tranca da casa, entrei com ela lá dentro, irmãos, pus ela lá dentro da casa dela e saí de lá chorando e dizendo assim: obrigado, Jesus, por o Senhor me dar 2 pés e 2 mãos para socorrer a minha irmã. Isso é igreja, irmãos. É você socorrer as pessoas. Não adianta você ter 4.000 membros na sua igreja e ter 10 mil real, 20 mil real de dízimo na sua igreja. E ela se tornar uma empresa e você não fazer nada para ajudar as pessoas. Irmãos, eu glorifiquei a Deus por Ele me dar 2 mãos. Eu não estou falando de dinheiro nessa igreja. Eu estou falando de ajuda, irmãos. Eu glorifico a Deus por isso. E eu quero terminar. Olha aqui, irmãos. Mais do que apenas um exército guerreiro estava envolvido. Moisés fez o papel de intercessor. Josué foi o comandante. Arão e Hur formaram a equipe de apoio. Aqui nós podemos ver um belo exemplo de como o corpo de Cristo trabalha. E aqui eu estou encerrando. Josué, como um bom soldado obediente, vestiu a camisa e foi para a batalha. No campo e nos bastidores, Moisés intercedia em oração, enquanto Arão e Hur os ajudava. Na guerra espiritual das almas, as batalhas são vencidas com presença de pessoa no campo e oração de intercessores ao redor do mundo. Irmãos, a Bíblia diz que é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Irmãos, a noite já chegou para muitas pessoas aqui nessa igreja. A noite que esse versículo está dizendo aqui é a morte. A morte chegou para a vida de um homem chamado João Antônio Filho Titó. Eu acho que com 77 anos, meu pai. 73 anos. Um homem plantador de igreja. Um acidente de moto foi o suficiente para ele ir embora. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês e nós vamos ver um vídeo. Nós vamos ver um vídeo agora, mas antes de nós ver o vídeo, pode tirar ali, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O Josué estava lá no campo. Olha para mim, o Josué estava lá no campo. O Moisés estava orando. O Hur e o Arão estavam segurando as mãos de Moisés. O que você, nessa noite, quer ser? O Josué não é muito bom, não. Lá no campo de batalha. Eu não sei se você quer ficar segurando a mão ou se quer ficar orando. Ou se você pode, irmão, vamos fazer as 2 coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, não tira a sua mãozinha da escala do café, não. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã. Eu estava vendo as irmãs fazer um convite aqui hoje, me doeu o coração. Elas querem que você faz parte do café e talvez você vai dizer assim: irmã, mas eu não tenho como contribuir. Sabe o que as irmãs chamaram quem estava na escala do café para fazer hoje? Serviu o Antonino e eu. Colocou lá para servir. Se você não pode trazer uma garrafa de suco de limão, e se você precisar de limões, falar com, eu tenho certeza, o Ronaldo, eu tenho certeza de falar com o Damião, eles vão arrumar limão. Vocês podem fazer o suco de limão, porque o Claibin, ele já faleceu. Eu tive várias pedras no rim, várias. Teve uma vez que eu pulei de um carro andando. Andando eu pulei do carro, achei que eu morria. Andando. Eu tive morto, eu pulei de um carro andando com a cólica de rins, que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Sabe qual foi o remédio que o Claibin receitou para mim? Limão 3 vezes por semana. 3 vezes. Nunca mais. Deve ter uns 20 anos. Ele falou assim: o limão vai tirar a areia que faz a pedra do seu rins. Irmãos, vamos fazer a obra do Senhor.
aquilo que Deus te der, pega o seu trabalho, fala: Deus, eu vou tirar do meu suor. Irmãos, é tão gostoso a gente chegar aqui, pô, é ou não é, Lurica? Não é, Silvia? Não é bom a gente chegar aqui, ó, falar assim: eu vou pôr R$5. Eu fico vendo o menininho do Eliezer, nosso netinho, fica chorando para vir pôr a pratinha aqui, ó. Certo que ele ficar grande, tem que ver se ele chora para continuar pondo também. Aí o do Alerson, nós vamos ver o vídeo. Tem uma irmã aqui na igreja que ela resolveu, depois de encantar com o menininho do Alerson, com o Azaf, ela resolveu dar um dinheirinho para ele, R$2. E aí, sabe o que ele faz com R$2? Ele falou para ela assim: tem meu irmãozinho também. Sabidinho, né? Só que eu achei que ele estava sendo sabido demais, mas depois eu que fiquei com vergonha. Falei: mas que menininho sabido, menino é assim mesmo, eles gostam de um dinheirinho. Ela falou: não. Ele pegou R$2 dele, do irmãozinho, veio, colocou os R$4 aqui dentro. Irmãos, faz a diferença. Tira a igreja do vermelho. A conferência está chegando. Vamos unir e dar as mãos, irmão. Vamos ofertar para a obra missionária. Vamos ajudar a obra, irmãos. É isso que Deus quer. Ouça esse louvor e nós encerramos com a oração. Passo por irmão. Amanheceu, nada pesquei. Presta bem atenção nesse vídeo. Parecia Na questão de fazer a obra do Senhor. Presta bem atenção. Olha aqui. Estava cansado. Tira sua mãozinha não. Sem forças, desanimado. Essa aqui estava doente. Mas vamos ver ela. Larga tudo e parar. Essa aqui era a cantora da igreja. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou
Você tem coragem de vir aqui na frente? Tem alguém que tem coragem de vir aqui? Você está afastado? Você parou? Você desistiu? O Espírito Santo está falando com você? Ou você vai resistir? Se você quiser vir aqui, eu quero orar por você. Se você está aqui hoje, não tem a sua salvação, você tem coragem de dizer nessa noite assim, ó, eu quero. Se o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, às vezes você não tem coragem de vir aqui, mas está fazendo muita falta. Volte para Jesus enquanto é tempo, aceita Jesus, pede o seu batismo e vem ajudar essa igreja. Eu recebi uma ligação ontem, e um áudio. E no áudio, uma moça da nossa igreja. Doeu muito o meu coração. Eu cheguei para fazer uma visita. Após receber esse áudio, engraçado, as pessoas entendem, né? A hora que cheguei na casa da pessoa, ela falou assim, o que aconteceu com você? Eu falei, nada. Ela falou, aconteceu. Você está triste. Eu falei, aconteceu. Mas Deus vai abençoar que eu vou continuar. Aquela moça mandava um áudio dizendo assim, eu quero que você faz a minha disciplina. Certamente domingo vai ser lida a disciplina dela aqui. Satanás vai tirando da igreja. A gente às vezes fica triste. É Brasil, nós tem sangue, é nação. Não, gente, eu não sou contra ninguém ficar triste que o Brasil perdeu, não. É uma nação, a gente queria ver a nação ganhar. Mas, irmãos, é tão triste. E a dor da tristeza é tão grande quando o diabo tira uma pessoa do nosso meio. Fecha seus olhos, baixa sua cabeça. Eu vou orar por você. E o nosso irmão vai vir aqui na frente encerrar. Santo Deus, vai agora, meu Pai, de banco em banco nesse coração. Restaura, meu Pai. Cura, cicatriza as feridas, meu Pai, do pecado. E eu quero te agradecer, meu Pai, porque o Senhor está aqui com perdão na sua mão, dizendo, filho, eu estou aqui para te perdoar. Jesus, toca nesses corações para que hoje haja restauração para o ministério e para ser do Senhor aqui nessa casa. Que nós venhamos, ó Pai, se é que nós não, talvez, podemos celebrar uma conquista de coisas material aqui desse mundo, nós podemos celebrar nessa noite com festa a conquista da restauração para o ministério e para a comunhão de vidas que é amada e querida aos olhos do Senhor nesse lugar. E hoje ainda dá tempo, Jesus. Satanás tem tirado muitos, meu Pai, mas o Senhor vai colocar de volta um por um. Eu creio na restauração. Eu me posiciono, meu Deus, para levantar um clamor por essa igreja, por cada um dos que foram, para que o Senhor traga, Jesus, para a comunhão, para o ministério. Salva a vida nessa noite, Jesus. Que hoje possa estar havendo pedido de batismo, pedido de comunhão. Pessoas, ó Pai, entregando a vida para o Senhor Jesus. Eu sei que não é fácil, meu Pai, mas essa pessoa que tirou a mão, hoje ela vai retornar, Jesus. Ela vai colocar a mão de volta, ela vai trazer o suco, ela vai trazer o bolo, ela vai ofertar, ela vai ajudar essa igreja, meu Pai. E nós vamos dar as mãos. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é pouco. E como nós realizamos a festa das irmãs, nós vamos realizar a festa, meu Pai, de agosto, 20 anos do trabalho dessa igreja no centro de convenção. E não vai faltar R$1, porque a obra é do Senhor Deus.
Entra nesse coração agora, entra nesse corpo, meu Pai, ordena uma palavra de cura. Libera essa cura para essa enfermidade. Libera, ó Pai, esse benefício, ó Pai, de aposentadoria, essa prova, esse concurso, esse namoro, esse noivado, esse casamento. O Senhor acaba com esse namoro. O Senhor Deus, ó Pai, põe a tua mão para abençoar, mas o Senhor é Deus também para afastar aquilo que vai ser prejudicial na vida da tua igreja. O Senhor abençoa os casal, abençoa, meu Pai, a vida conjugal, abençoa com saúde, abençoa as empresas, abençoa as fazendas, o gado, multiplica, socorre financeiramente a tua igreja, Jesus. Quanto mais o Senhor abençoa ela, mais ela é abençoada e ela vai abençoar o teu reino. Pai, que hoje, nessa noite, nós que vem aqui esse exército de guerreiro, saia daqui cheio do Espírito Santo de Deus, pronto para lutar como Josué. E o Senhor nos dá a vitória. E como Moisés, meu Pai, não deixa nós cansar, não. E muito mais, ó Pai, Uri e Arão. Mas que nós continuemos aqui, ó Pai, até a volta de Jesus, vendo um por um voltar. E o Senhor salvando, e o Senhor restaurando, e o Senhor curando. Vida, eu creio e oro em nome de Jesus. Amém. Amém.